Seja bem-vindo! Esta é a videoaula número 8 do curso Reparador de Eletrodomésticos do Instituto Federal Campus Novo Hamburgo. Esta videoaula faz parte do tópico 1, Segurança no reparo de eletrodomésticos. Mas atenção, esta videoaula não substitui a apostila. Leia a apostila na íntegra. Faça os exercícios nela propostos e tire suas dúvidas com os professores através do fórum. Na última aula, conhecemos as técnicas de primeiros socorros em casos de choque elétrico. Agora abordaremos as técnicas de prevenção e combate a incêndio. O princípio de incêndio, se não prevenido ou combatido muito rapidamente, se torna um agente destruidor, fugindo do controle, atingindo grandes proporções, incendiando casas, florestas, lavouras, matando animais e, às vezes, seres humanos. Todo grande incêndio tem um pequeno princípio. Em poucos minutos, um pequeno princípio de incêndio pode transformar um lar em cinzas. Lembrando que estatísticas mostram que a maioria dos incêndios ocorrem nas residências. Infelizmente, a quantidade de incêndios provocados por eletricidade dobrou nos últimos 5 anos, como mostra esse gráfico. Vejamos algumas notícias de repercussão nacional sobre incêndios causados por eletricidade. Conforme laudo da Polícia Federal, a tragédia histórica do Museu Nacional do Rio de Janeiro teve origem em uma simples tomada de ar-condicionado. Outra notícia que gerou comoção nacional, conforme laudo da Polícia Civil, a tragédia dos atletas mirins do Flamengo teve origem na tomada de um ar-condicionado. Vamos ouvir o depoimento de um dos sobreviventes sobre a causa do acidente. Mais tarde, Samuel gravou um vídeo. Trabalhando nesse minuto porque a quantia de fogo era muito. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um impulso, acontecendo todos ar-condicionados, pegando tudo. E foi muito rápido, deu para conseguir chamar quase ninguém. Outro acidente de repercussão nacional foi o desabamento do edifício Wilson Paes de Almeida, em São Paulo. Segundo um dos sobreviventes, o incêndio que provocou o desabamento desse edifício iniciou em uma tomada, onde estavam ligados 3 aparelhos elétricos, ao mesmo tempo. Vamos ver um vídeo do incêndio gerado por causas elétricas. No último andar, no 9º andar, sobrou um morador. Por volta de 2h50, uma vizinha ficou desesperada com o que viu. A prevenção e combate de incêndios evita tragédias, tanto as nacionalmente conhecidas como as que ficam conhecidas apenas em nosso bairro. Vamos assistir este pequeno vídeo caseiro sobre a realidade do dia a dia dos incêndios residenciais nos bairros e vilas de todo o nosso país. Meu Deus, Douglas, é fogo na casa. Tem gente gritando. Meu Deus, Douglas, uma criança. Meu Deus, Douglas. Meu Deus, tem muita gente lá dentro. Meu Deus do céu. Para prevenir essas tragédias, é importante conhecer as causas de incêndio, conhecer as características do fogo e conhecer os materiais combustíveis.
Na apostila Segurança do Reparo de Eletrodomésticos, citamos dezenas de dicas de prevenção de incêndio. Nesta videoaula, vamos citar apenas aquelas dicas ligadas diretamente com eletricidade. São 10 super dicas de prevenção de incêndios de origem elétrica. 1. Causa: sobrecarga elétrica, uso de vários equipamentos por tomada. Prevenção: instalar número de tomadas suficientes, dimensionar circuitos adequadamente e contratar profissional qualificado. 2. Mau contato em conexões, que geram calor excessivo. A prevenção é a manutenção preventiva com reaperto anual e contratar profissional qualificado. 3. Curto-circuito provocado por fios mal isolados. A prevenção é minimizar o uso de emenda. Se for necessário, fazer emendas de forma correta e não ser omisso ao ver fios mal isolados e contratar um profissional qualificado. 4ª dica: curto-circuito por fiação que se solta da conexão. A prevenção é não comprar equipamentos piratas e fazer manutenções apenas com profissionais qualificados. Causa 5: falta de manutenção elétrica, em especial nos prédios e eletrodomésticos antigos. Prevenção: fazer revisão de eletrodomésticos acima de 5 anos com um profissional qualificado e não comprar eletrodomésticos de marcas pirata. Dica 6: uso de mão de obra de profissionais não qualificados. Esta é uma causa, sem habilidade e com imperícia. A prevenção é contratar apenas eletricistas tecnicamente qualificados. Causa 7: negligência ou desleixo com as gambiarras elétricas. A prevenção é não permitir gambiarras elétricas, contratar profissionais qualificados. Causa 8: uso de fios e cabos não certificados pelo Inmetro. A prevenção é não usar cabos piratas, usar apenas os cabos anti-chamas, conforme a norma NBR 5410. Usar apenas fios e cabos certificados pelo Inmetro e de marcas conhecidas. Causa 9: falta ou mau dimensionamento de dispositivos de segurança, como disjuntores, fusíveis e aterramento. A prevenção é não eliminar o aterramento dos equipamentos, não bypassar os fusíveis, ou seja, não substituí-lo por um fio, e contratar profissionais qualificados. A causa 10 é o uso de eletrodomésticos importados ou piratas, como ventiladores e carregadores de celular. A prevenção: comprar eletrodomésticos de marcas conhecidas e efetuar o reparo dos eletrodomésticos com pessoal qualificado. Se a prevenção falhou, será necessário combater o princípio de incêndio. Para combater o princípio de incêndio com eficiência e segurança, devemos saber avaliar as características do incêndio, devemos conhecer os agentes extintores e devemos utilizar equipamentos de combate a incêndio. Mas atenção, este curso trata apenas do combate a princípios de incêndio. O combate a um incêndio é algo complexo e perigoso, que deve ser realizado apenas por brigadas de incêndio devidamente treinadas. Vamos falar agora sobre o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo é um símbolo que representa a união dos 3 componentes necessários para dar início ao fogo: combustível, oxigênio e calor. Os tipos de combustíveis. Os combustíveis do fogo são classificados como: A. Sólidos de fácil combustão, como madeira, pano, papel. B. Tecidos e graxas combustíveis, como óleo, gasolina, álcool. E C. Equipamentos elétricos, como os eletrodomésticos. Os combustíveis do fogo definem as classes do incêndio. O incêndio classe A são aqueles que ocorrem com sólidos de fácil combustão, como a madeira, o pano e tecidos. O incêndio de classe B
são aqueles que ocorrem com líquidos combustíveis, como óleos, gasolina e álcool. E os incêndios classe C são aqueles que ocorrem em equipamentos elétricos. Os extintores são classificados conforme as classes de incêndio, ou seja, A, B e C. Os principais extintores são o extintor de água, o extintor de CO2, ou gás carbônico, e o extintor de pó químico. Os extintores de água são exclusivos para incêndio em materiais classe A, ou seja, madeira, pano, papel, tecidos. É muito importante ressaltar que o extintor de água não pode ser utilizado em eletricidade e também não pode ser usado com combustíveis líquidos e inflamáveis. O extintor de gás carbônico, ou CO2, é o melhor agente extintor para os incêndios em equipamentos elétricos, ou seja, incêndios classe C, em virtude de não ser condutor de eletricidade e não deixar resíduos. O extintor de pó químico ABC são os indicados em incêndios classe A, B ou C, ou seja, para todas as classes de combustíveis. Pela grande versatilidade do extintor de pó químico ABC, ele é adequado para as residências e para as oficinas elétricas. Agora vamos ver as técnicas de utilização dos extintores de incêndio. 1. Identifique o extintor de incêndio, conforme o tipo de fogo que está acontecendo. Quebre o lacre plástico do extintor. Retire o pino trava de segurança, basta puxá-lo. Aponte a mangueira para baixo e aperte a alavanca até o fim para testar o jato. Se aproxime das chamas no sentido do vento e no máximo 1 metro da chama. Direcione o jato para a base do fogo e movimente-o de forma zigue-zague na horizontal. Certifique-se que se realmente as chamas foram completamente extintas ao final do combate. Importante, garanta sua segurança. A principal causa de morte em incêndios não é a queimadura, mas sim a inalação de gases tóxicos. Faça o combate a favor do vento. Nunca use água em eletricidade. E visualize a saída de emergência antes de iniciar o combate, para o caso de necessidade de fuga. Vamos ver as partes que compõem um extintor neste breve vídeo. O extintor é um equipamento essencial para garantir a segurança em um princípio de incêndio, mas para combater o fogo de maneira eficaz é necessário usar a categoria correta. O extintor aqui na sua parte frontal, ele tem as classes de incêndio que ele representa, né? Ele tem o manômetro aqui da sua carga, especificando se ele está carregado ou não por um ponteiro. A gente tem aqui a mangueira, que é o que vai aplicar o agente extintor propriamente no incêndio, né? Aqui a gente tem o gatilho, é onde vai ser acionado esse extintor. E o extintor, quando ele é carregado, ele é colocado um lacre, para a gente certificar que ele está carregado. E o lacre também impede que seja retirada a trava de segurança do extintor, que é esse elo aqui, ó. Veja agora neste vídeo de 30 segundos a importância de combater o incêndio no seu princípio. O aspirante lembra que a ação rápida pode evitar a propagação do fogo e evitar mais prejuízos. A pessoa, assim que detectou o princípio de incêndio, deve acionar o corpo de bombeiros imediatamente e, tendo conhecimento do uso do extintor, ela fazer o uso desse extintor, né? A gente tem classes de extintor adequadas para cada tipo de incêndio e ela, com esse conhecimento, dá o primeiro combate. Se o combate sair do controle ou agir muita fumaça, evacuar o local e aguardar a chegada do corpo de bombeiros. Agora, vamos ouvir do bombeiro a diferença entre os dois tipos de extintores indicados para o combate de incêndio em equipamentos elétricos, ou seja, a diferença entre o pó químico e o CO2. A classificação da categoria também deve ser de acordo com o material incendiado. O extintor BC, a principal aplicação dele é com relação a líquidos inflamáveis e equipamentos energizados, né? Aqui a gente tem um extintor de pó químico seco, de 4 kg, e aqui a gente tem um extintor de gás carbônico de 12 kg. Em que casos que eles podem ser utilizados? Então, os dois podem ser usados nessas situações, né, de líquidos inflamáveis e equipamentos energizados. A vantagem
do extintor de gás carbônico é que ele não deixa detritos. Como ele é um gás, ele faz a extinção do incêndio por abafamento e resfriamento, que o gás sai daqui com uma temperatura negativa, e ele não deixa detrito. Então, se o equipamento não foi danificado pelo fogo, ele não vai ser danificado pelo extintor. Ao contrário do extintor de pó químico seco, né? Ele, pelo próprio pó, o agente, ele danifica os equipamentos elétricos. Veja agora na prática como fazer um combate com segurança utilizando extintor. A principal causa de morte nos incêndios não é por queimaduras ou pelo fogo, e sim pela inalação de fumaça, né? É o caso da intoxicação. Então a pessoa, quando ela for combater um incêndio numa edificação, ela tem que ter cuidado de não se aproximar demais para evitar queimaduras e ter o vento sempre pelas suas costas, que vai manter um ar fresco para que ela possa se aproximar e fazer esse combate. Se aproximar do fogo com o vento pelas costas. Aqui o vento está jogando a fumaça e o fogo na nossa direção. A pessoa vai dar a volta, então. Vai achar o lugar mais propício para se aproximar do incêndio e vai deflagrar o extintor numa distância segura. Uma super dica de como romper o lacre de segurança do extintor. Quando a gente vai fazer o uso desse extintor, a gente precisa romper esse lacre. Às vezes a pessoa, na hora de pânico ou numa hora de emergência, ela fica se batendo tentando arrancar o lacre. E ele é de um plástico grosso, ele é feito para não arrebentar facilmente. Só que tem uma técnica simples, que é você torcer a trava de segurança, que ela rompe o lacre facilmente. Rompeu a trava de segurança, o lacre, você tira a trava e o extintor está pronto para uso. E agora veja um combate de um incêndio real por uma pessoa leiga. A situação vai ser próxima da real, porque a pessoa não tem nenhum equipamento de segurança. Ela vai pegar o extintor no primeiro momento, vai fazer aquela girada no pino de segurança para romper o lacre. A gente vê que o lacre rompe bem facilmente. Tirou o pino de segurança, vai pegar a mangueira do extintor, onde ela vai direcionar para o incêndio, vai se aproximar um pouco mais e vai apertar o gatilho até apagar. Pode. Isso, se aproxima mais, até apagar. Isso, pronto. Aí a gente tem extinto o nosso princípio de incêndio. Ao visualizar uma vítima ou um princípio de incêndio, peça ajuda para que alguém chame o socorro especializado, através do bombeiro 193. Você, futuro reparador de eletrodomésticos, você precisa conhecer os riscos da eletricidade. Você precisa conhecer os métodos de controle desses riscos. Siga integralmente os conceitos e normas repassados nos módulos desse curso. Preserve a sua vida e a vida dos seus clientes. Pronto! Agora você já conhece as técnicas de prevenção e combate a princípios de incêndio. E com este vídeo encerramos o módulo Segurança no Reparo de Eletrodomésticos. Faça os exercícios da apostila, tire suas dúvidas no fórum e, quando se sentir seguro, realize a avaliação. Bons estudos!